Amados irmãos, a palavra de Deus tem respostas para a nossa vida. Esse mês, os irmãos devem ter visto aí pelas ruas da cidade, é mês de setembro, mês da prevenção do suicídio, é amarelo. Costumem colocar as cores aí nesses meses. Mas somente a graça de Deus pode realmente trazer libertação e cura sobre este assunto. E é importante tratarmos disso. É importante falarmos sobre este assunto. Às vezes nós nunca imaginamos que isso pode acontecer na nossa casa ou com alguém, e às vezes acaba acontecendo. Não sei se os irmãos sabem por que essa cor amarela. Um jovem de apenas 17 anos cometeu suicídio em 1994 nos Estados Unidos, o Mike. E ele, muito habilidoso com carros, conseguiu reformar uma Mustang da Ford de 68, se eu não me engano. E o carro era amarelo. Então os pais dele, apenas com 17 anos, os pais no velório entregaram cartões assim de apoio. Se você precisar de apoio, busque ajuda, converse com alguém, algo nesse sentido. Por isso que ficou conhecido aí como mês amarelo, né? Ficou a cor amarela, porque realmente aconteceu em setembro. E os números, irmãos, estão aumentando cada vez mais. Não, a coisa consumada, pelo menos a tentativa. E há muita questão, muita culpa, muita dificuldade. E às vezes nós pensamos em nem falar sobre isso para não dar ideia para alguém. Mas a questão é que as pessoas já têm essa ideia. E nós precisamos pensar na graça de Deus prevendo isso. Primeiro, irmãos, algumas frases que são absolutamente insensíveis, sem amor e também erradas. Quem deseja se matar não avisa, vai e faz. Isso não é verdade. Pode ler aí os especialistas no assunto também, psicólogos, conselheiros, etc. Muitas vezes nós não percebemos os sinais. Às vezes não tem sinal nenhum. Mas às vezes a pessoa está demonstrando, a pessoa está falando, está ali gritando por atenção. Outra coisa muito sensível, isso é coisa de cabeça fraca. É horrível esses comentários. Minha família é muito unida, jamais aconteceria. E aconteceu, na minha inclusive. Um parente assim mais distante, mas muito animado quando tinha festa, ninguém imaginava nada e acabou acontecendo. Então nem sempre a gente não sabe o que acontece no coração das pessoas quando elas estão assim sozinhas, ou se há algum desequilíbrio no próprio corpo da pessoa. Então nós não podemos pensar dessa forma, jamais aconteceria, porque pode de fato acontecer. Outra frase que é dita assim de uma forma errônea é o seguinte: é estranho, ele ou ela tinha tudo. Irmãos, isso é até uma frase anticristã, porque ter riqueza não é ter tudo. E ter família também não é ter tudo, aos olhos humanos. Mas se a pessoa não tem Jesus, ela ainda não tem aquela paz significativa e maior no seu coração. E pode bater um desespero, porque Deus não é o amparo daquela pessoa, ela pode cometer este erro. E outra coisa é ficar avaliando se era crente ou não. Acho que não era crente. Nem devemos dizer que era, nem que não era. E é interessante que a história traz esse exemplo, irmãos. Essa aí é uma carta de João Calvino, a carta aí é original, inclusive. Jean Véchat, acho que é assim a pronúncia, sobre o suicídio. Então esse Jean Véchat, vou falar assim, estava sofrendo assim, de uma forma muito intensa, por causa da sua asma, tuberculose. Então ele pegou uma faca e tentou tirar a sua própria vida, porque ele estava num sofrimento assim agudo, físico no caso. E não conseguiu. Imagina, irmãos, hoje a gente tem remédio, tem tratamento. Imagina naquela época, as pessoas sofriam terrivelmente com as doenças. E às vezes as pessoas ficavam até loucas de tanta loucura. Loucas de tanta dor, perdão.
E aí João Calvino foi visitar essa pessoa. Isso mostra um lado bem pastoral que ele tinha, não somente daquele que escreve, o teólogo, etc. E João Calvino mesmo, nessa carta que ele escreveu para a justiça da cidade de Genebra, ele escreveu o seguinte: eu o exortei com minhas palavras a armar-se de paciência e a consolar-se na graça de Deus. Olha que interessante. João Calvino fez a visita para esse que tentou o suicídio, estava vivo, mas sofrendo muito por causa da asma. E o que João Calvino fez? Disse para ele ter mais paciência e se consolar na graça de Deus. Os médicos daquela época entendiam que ele poderia até se recuperar, não fosse a asma, complicando esse ferimento aí que ele causou nele mesmo. Quando ele morreu, João Calvino pediu que ele fosse enterrado no cemitério dos cristãos, mas o governo da cidade não permitiu. Ele foi tratado como alguém que não era cristão verdadeiro. Ainda tinha no ar um resquício da Igreja Católica, que afirma o seguinte: se a pessoa tirou a sua própria vida, cometeu um pecado mortal, ou seja, sem perdão. É invenção deles, não há nenhum texto da palavra de Deus que afirme isso, não há nenhuma base bíblica, nada para indicar essa questão. Às vezes pode acontecer, irmãos, uma dor, uma aflição mental muito aguda, extremamente aguda, em que a pessoa pode até de fato perder os sentidos e fazer algo que está ali fora até do seu controle. Mas veja que João Calvino não pensava assim. Ele quis consolar aquele cristão e pediu que ele fosse enterrado entre outros cristãos. E ninguém está, digamos assim, imune de ter esses pensamentos. Aí está um pastor da Califórnia, já falecido, com a sua família bonita, 3 filhos, e ele cometeu também o suicídio há pouco tempo. E aí a esposa escreveu uma carta, aquelas coisas que faz assim para tentar lidar com a situação. E ela disse o seguinte: você estava certo o tempo todo. Eu realmente não entendi a profundidade da sua depressão e ansiedade. Ele era um pastor de uma igreja muito grande, então ele tinha depressão, ansiedade, aquela cobrança e etc. Escreveu Keila, explicando que não havia imaginado o tamanho da luta emocional pela qual o marido atravessava. Então é o seguinte, aí há muitos problemas, né? Porque ela está se sentindo culpada e não pode se sentir culpada. É que ela está escrevendo assim livremente, desabafando. E ele mesmo sendo um pastor, ninguém pode julgar nada, mas ele também entrou nessa questão. Ele tirou a sua própria vida. Um pastor de uma igreja grande, com uma família bonita, mas que tinha suas lutas internas, irmãos, que não podem ser ignoradas. Então, as pessoas precisam de cuidados. Depressão, ansiedade, precisa tratar isso, precisa ouvir isso. E também a pessoa que perdeu alguém assim próximo, precisa também de cuidados para não se sentir culpado. Há muitas pessoas que deixam as cartas dizendo o seguinte: ninguém é culpado. Vocês foram uma bênção na minha vida, vocês foram bons na minha vida, etc. Mas fica aí essa triste história de uma família que teve o pai amputado. Irmãos, a Bíblia também fala de homens que pediram para morrer. No livro de Jó, no capítulo 3, Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele chegou a dizer: por que eu não morri no ventre da minha mãe? Olha só o que ele falou. Jó, capítulo 3, versículo 11, 20, 21. Moisés, quando o fardo estava tão pesado sobre ele, veja lá em Números, capítulo 11, versículo 15, Números 11, 15. Se assim me tratas,
falando para Deus: mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, não me deixes ver a minha miséria. Aí a gente lê esse versículo assim de uma forma solta, sem saber o contexto, vai pensar, deve ser um filisteu falando, alguém de Tiro e Sidom. Não, era Moisés falando. E nessa situação de profunda angústia, de aflição mental, ele chegou a falar isso. Ele chegou a dizer isso. Mas o Senhor teve misericórdia dele, falou ao coração dele e o restaurou. Então, irmãos, se você talvez tenha pensado nisso, ou tenha pensado nisso, estando aqui ou assistindo isso, ou conhece alguém em algum lugar que esteja enfrentando essa luta, a pessoa precisa de Deus. A pessoa precisa de Deus. A pessoa precisa ouvir a voz de Deus. Como foi com Moisés, ele foi restaurado. Elias, o grande profeta Elias, ao lado de Moisés, naquela questão de retorno, ele falava sobre o pecado de Israel, ele falava contra Acabe, ele falava contra os falsos profetas, os profetas de Baal, e teve aquela manifestação do poder de Deus. Mas depois Jezabel disse que faça-me os deuses do que aprouver, se amanhã você não morrer. Ele fugiu. Ele ficou assim esgotado, ele não aguentava mais. E ele disse lá em 1 Reis capítulo 19, para Deus tirar a vida dele, porque ele não era melhor do que os pais dele. Mas o Senhor o alimentou. Olha o cuidado completo do Senhor. Não somente disse algo para ele, o Senhor o alimentou, ele desceu para Horebe e ali ele teve um encontro com Deus. Era o que ele precisava. Mas veja que chegou neste ponto de tamanha angústia, de pedir para Deus tirar a vida. Veja que eles não tiravam a própria vida, e nem a vida de alguém não fosse pela justiça e disciplina de Deus. Mas este profeta, Elias, passou por isso. Deus o tratou lá no Monte Horebe, falou com ele: que faz aqui, Elias? Eu estou agindo e coloquei depois de você já um sucessor. Deus estava cuidando dele. E Jonas recebe a ordem de Deus para ir para um lugar, ele vai para o oposto, na direção contrária. E Deus o alcança no coração dos mares, ele ora, ele se arrepende, ele vai e prega para Nínive, mas nós vemos que o arrependimento dele não atingiu as profundezas do coração dele, tanto que ele ainda tinha a sua vontade em supremacia, e não a de Deus. Ele fica extremamente nervoso, ele senta para assistir a destruição de Nínive, na Assíria, não acontece, Deus derrama o arrependimento, Deus derrama a sua graça sobre eles, e aí Jonas está com completa instabilidade emocional, porque a sua vontade não está sendo feita. Ele tem uma sombra, ele se alegra ao extremo por causa daquela sombra. Vem um bichinho, come aquela árvore que o cobriu, ele já fica irritado ao extremo. E aí o Senhor diz: Jonas, é razoável essa tua ira? E ele diz: é razoável minha ira até a morte. Ou seja, estou quase a ponto de morrer por causa disso. Jonas, um profeta. Jeremias também enfrentou muita angústia na sua vida, e semelhante a Jó, ele fala que queria ser poupado desta vida, dessas aflições. Contudo, irmãos, a prevenção da graça para o crescimento espiritual, nós aprendemos o seguinte: Jó não ofendeu o Senhor. Moisés recebeu forças de Deus para continuar. Elias encontrou Deus em Horebe. Jonas precisava se render ao soberano. E Jeremias suportou as suas lutas e começou a pensar na misericórdia de Deus. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então veja, não é
a pessoa que vai tirar a outra dessa situação. Não pode pensar, mas o que faltou fazer? O que eu precisava fazer? Não, é uma coisa da pessoa e Deus. Porque nós não conseguimos agir, nós não temos acesso ao coração das pessoas. Mas Deus tem. O que nós precisamos então é pregar, orar, falar do amor de Deus, como o próprio João Calvino fez com este homem. Tenha paciência, se console, busque consolo na graça de Deus. Naquele momento em que Daniel estava ali, sofrendo perseguição, momento já de morte, de perigo, de aperto, de dor, em vários momentos do livro, ele buscou a Deus em oração. Nós precisamos orar para sairmos de alguma situação emocional como esta, de tristeza profunda, de pensar em desistir da vida ou desistir de lutar. Deus diz: não, continue. O carcereiro lá em Filipos, vendo os presos agora soltos, poderiam sair correndo e ir embora, ele pagaria com a própria vida, poderia ser uma humilhação ainda maior, poderia ser uma tortura maior. Então ele pensou em tirar a sua própria vida. Ele já estava com a espada ali, e Paulo disse: não te faças nenhum mal, que nós estamos aqui, todos estamos aqui. E disse para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo o livrou, sendo instrumentos de Deus, o livrou ali de cometer este suicídio. E Paulo, irmãos, ele enfrentou, veja por favor, esse texto lá em Coríntios. Abra por favor em 2 Coríntios. Capítulo 1, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de, olha agora, desesperarmos até da própria vida. E olha que a tribulação acima das forças. Olha só, foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Fomos esmagados, agora uma tradução um tanto mais livre. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar. E pensamos que não sobreviveríamos. É o que quer dizer o texto. É aquele momento que só Deus pode trazer esperança. É aquele momento que somente a visitação do Senhor pode trazer redenção e restauração. O que a Bíblia ensina, irmãos? Que Jesus venceu a morte. Que Ele é a nossa vida. Então peça para o Senhor afastar pensamentos de morte da cabeça, desejos de morte, angústias de morte, porque Cristo é a nossa vida. E também não se sinta culpado por alguém que de repente cometeu um suicídio. Descanse no Senhor e espera nele. O que aconteceu com esse pastor? Eu não sei. O que aconteceu com aquele parente distante da minha família? Também não sei. Mas é algo infrutífero cairmos, irmãos, num pensamento assim: o que faltou, o que aconteceu, o que poderia ser feito. É um retorno assim constante, opressor. Descanse no Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Jesus venceu a morte. E nós, ao invés de pensarmos em tirarmos a nossa própria vida, nós devemos redirecionar a nossa guerra. Nossa guerra não é exatamente contra o sangue e a carne, ou seja, pessoas humanas. A mortificação é a carne, o
foco da nossa batalha é a carne. E nós prestaremos contas, irmãos, daquilo que fizemos com o nosso corpo. Não é para machucar o corpo. Às vezes, para aliviar um pouco tanta aflição que a pessoa está sentindo emocionalmente, aquela angústia, então se corta. Os adolescentes estão fazendo muito isso. Aí observa lá, está muito calor, adolescente com blusa, com vergonha, vai ter educação física, tampando, ou de repente maquiagem, alguma coisa assim, para aliviar muitas vezes uma aflição mental. Alivie o seu coração no Senhor. Não nessas coisas assim humanas, nesses recursos humanos. Muitas vezes meramente psicológicos, ou seja, humanos. Paulo diz, foi além das nossas forças, mas o Senhor é fiel para dar um escape, um livramento. E nós vamos prestar contas, não é para machucar o corpo, nem tomar conta, se apropriar do próprio corpo. O nosso corpo é de Deus. E haverá um dia, irmãos, em que esse assunto de morte não terá mais. A morte já não existirá. Não haverá nem pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O que nós podemos dizer, irmãos, é que nós precisamos realmente amar as pessoas, especialmente da nossa família, com a presença, com o afeto, com o carinho, e darmos ouvidos para os nossos filhos. Ouvi-los. O que aconteceu com o Mike? 94, apenas 17 anos. Nós precisamos então estender as mãos. Nós precisamos ouvir, nós precisamos orar. O que nos compete, vamos fazer. Que o Senhor nos livre de angústias, de depressões, de pensamentos assim absurdos, graves. Que o Senhor nos ajude. Que Deus abençoe os policiais que estão enfrentando essa luta. De vez em quando acontece uma coisa aqui, ali. Mas gente de qualquer área, gente que, aspas, tem tudo. Mas, na verdade, irmãos, as pessoas precisam de Deus. As pessoas precisam de apoio familiar, de vida familiar saudável. Que Deus assim nos ajude. Amém. A única morte que pode trazer vida é essa aqui. Jesus. É a morte que traz vida e vida em abundância. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a percebermos pessoas que precisam de nós. Nosso amor, do nosso cuidado. Mas acima de tudo, ó Deus, as pessoas precisam do Senhor. Só o Senhor pode preencher o vazio da alma, o vazio do coração, da existência. Somente Jesus pode trazer vida, e nesta qualidade, vida em abundância. Abra os nossos lábios, Senhor, para que possamos levar consolo para aquele que está aflito, angustiado, perdido. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que não haja, Senhor, desespero da própria vida, a ponto de entregarmos, ó Deus, os caminhos a nós mesmos e não ao Senhor. Que o Senhor cuide de nós, que possamos entregar tudo ao Senhor. Tua palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ó Deus, abençoa para que haja uma rede de relacionamentos que são positivos, que são edificantes, que possam realmente cooperar com a vida das pessoas. Ensina-nos, Senhor, a amar. Ensina-nos, ó Pai, a sermos auxiliadores, amigos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Livra os adolescentes, ó Pai, desses pensamentos. Livra, Senhor, os nossos filhos de assistirem morte o tempo todo.
de jogarem jogos de morte, de coisas horríveis. E agora, em outubro, Pai, numa incoerência total neste mundo, a morte será celebrada com essa festa pagã do Halloween. Nós queremos celebrar a vida, Senhor. Nós queremos celebrar a vida do Senhor Jesus. Nós queremos celebrar a beleza do Teu próprio ser. Afasta de nós, Senhor, isto. E quando a morte, enfim, chegar, que nós possamos ter a esperança da glória de estarmos com o Senhor. Porque para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Louvado seja o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém.